armadura de Cristo, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas hoje, para que a gente compreenda que, como eu falei nesse instante, quem já desenvolve alguma iniciativa, quem já tem algum projeto, vocês não têm um projeto, vocês são o projeto. Vocês não desenvolvem uma iniciativa, vocês são a própria iniciativa de Deus. Messias, qual é a outra forma de desenvolvimento? É a sua vida devocional, certo? É a sua espiritualidade individual, é a sua vida com Deus. É quando você se santifica, se purifica, confessa o seu pecado. É quando você abandona as práticas das obras caídas. É quando você medita na sua palavra. É quando você jejua, é quando você ora em casa. Então não tem como a gente trabalhar ou cooperar com qualquer coisa que Deus deseja fazer se a gente não tem essas duas estruturas fortalecidas. Primeiro é a estrutura de desenvolvimento individual, depois a estrutura de desenvolvimento coletivo, tá bom? Então vamos lá, eu vou pedir para passar aí o slide, por favor. Eu vou falar sobre algumas questões interessantes do contexto ali de missões urbanas, mas o foco do que eu vou falar é trazer para você um senso de responsabilidade local, tá certo? Você está em uma cidade, tá bom? Mora em um bairro, no seu bairro existe uma vizinhança, casas, famílias, pessoas. Então às vezes a gente quer que Deus levante a gente para fazer muita coisa para a glória de Deus. E a gente precisa entender que Deus ele só consegue fazer algo outro através de nós se nós dermos um nível de liberdade a Deus para que Ele faça em nós, tá bom? Então, eu quero que a gente leia junto ali. Quem trouxe Bíblia pode ler, pode abrir aí. Quem não trouxe, acompanha ali comigo. 2 Reis, capítulo 2. Eu acho que eu vou dar trabalho, viu? Para os irmãos ali da gravação, porque eu não aguento ficar parado assim, quieto não, eu fico andando demais. Aqui pode andar, né? Pronto, então eu vou ficar aqui para ficar mais perto de vocês. Eu não gosto de ficar parado não, porque para mim, gente que fica parado pega poeira. Até que o microfone fica com teia de arame, e aí é problema. Mas vamos lá. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Eu vou ler do 19 até o 22. Vou ler no telão. 2 Reis. Na verdade, ali faltou um erro no slide, ali, porque eu fiz o slide. Aí... Calma. Tá. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Isso. Vamos lá. Todo mundo abriu aí? Quem não abriu pode prestar atenção ali que a gente vai acompanhando. Olha o que o texto diz. Alguns homens da cidade, diga comigo cidade. Diga com mais força, cidade. Foram até Eliseu e disseram: Senhor, como tu podes ver? Repita, podes ver. Essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Avance. E ele disse: ponha um sal em uma tigela nova e traga-na a mim. Então a levaram. Avance. E ele foi à nascente das águas, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purificarei esta água, portanto ela não causará mais morte e nem deixará a terra improdutiva. E a água permanece pura até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu. Alguém entendeu isso aí, gente? Olha só que coisa interessante. Quem aqui já ouviu falar do profeta Eliseu aí? Levanta a mão. Todo mundo aqui que está aqui ouviu falar de Eliseu. Eliseu, ele sucede o profeta Elias nesse movimento profético, nesse ministério profético. E esse episódio que acontece é o segundo milagre que Eliseu faz. Só que, qual
Qual é o contexto do que está acontecendo aí? No capítulo antes aí, em 2 Reis, no capítulo 1, a gente vai ver Eliseu caminhando com Elias. Elias, ele sai da cidade de Betel, porque o Senhor tinha enviado ele para lá. Ele cumpre aquilo que tinha que fazer. E Eliseu vai junto. Depois ele vai para a cidade de Jericó. Eliseu vai junto. E depois ele vai para o Rio Jordão. Eliseu também vai junto. Só que chega aquela parte ali que o período de tomada de Elias chega e Eliseu reconhece isso. Ele vê os carros ali de fogo, ele vê as carruagens, Elias ser tomado pelo Senhor no redemoinho, e ele recebe o manto profético. E aí, quando ele recebe esse manto, ele vai passar pelo Rio Jordão, ele realiza ali o primeiro milagre, bate a capa nas águas, a água abre no meio, ele passa a pé, e os homens da cidade, que era Jericó, dizem a Eliseu: essa cidade é boa, ela é agradável à vista, mas tem um problema. Qual é o problema da cidade? Independente da cidade ser boa, de estar bem localizada, a cidade é improdutiva. Por quê? Porque as fontes das águas são amargas. E aí, Eliseu resolve o problema. Como é que ele resolve o problema? Ele diz assim: traga um vaso, coloque sal ali e me dê. Então o servo foi, pegou o vaso com o sal, foi até a nascente das águas e jogou ali o sal que ele tinha pego, fazendo aquilo que a gente conhece como ato profético. E ele profetiza dizendo: assim diz o Senhor, estas águas serão curadas a partir de hoje, e não haverá mais na terra morte nem esterilidade. E a Bíblia confirma que isso aconteceu. Aí eu quero perguntar para vocês, para a gente pensar aqui: como é que alguém consegue resolver o problema da cidade com sal? Que sentido tem isso? Tem um problema lá. É um problema de calamidade pública. Um problema humanitário. Porque se a água, as fontes das águas, elas são amargas, toda a cidade ela vai ser inserida em um contexto de desolação. E aí a gente já começa a perceber a leitura social daquele cenário. Pelo fato das águas serem amargas, a terra era improdutiva. Então significa que não tinha plantio, gente. Não tinha fruta. Se não tinha fruto, os animais não se alimentavam. Gradativamente eles morriam. Consequentemente, os moradores daquela comunidade, eles também passavam fome. Então, além de existir um problema de seca muito grave, também existia um problema de fome. E como é que isso se resolve? Através do sal que o cara pega e joga. Que lógica estranha, né? Você já pensou, filho? Você vai naquele esgoto a céu aberto de Valéria, olá, me dê um pouquinho de sal, e você pegar um punhado de sal, seja curado. Porque a gente conhece uma estrutura de restauração sobre pessoas. E a gente não consegue compreender de forma tão clara a dinâmica do trono de Deus quando deseja restaurar lugares. Quantos foram restaurados pelo Senhor aqui? A gente precisa entender que pessoas restauradas restauram lugares caídos, lugares devastados, isolados. Se a gente observa isso, entende e decide dar resposta para isso, pode ter certeza absoluta que muitos problemas da nossa cidade, eles serão resolvidos porque Deus usou a igreja para fazer. A cidade de Jericó estava devastada. Só que sabe como é que isso acontece, Marquinhos? Sabe como é que o contexto de Jericó ele chega nessa penumbra? Por causa da maldição que Josué, alguns anos antes, lançou, quando ele estava no período de conquistar cidades. E aí Josué chega lá e diz o seguinte: maldito seja aquele que edificar Jericó. Então a cidade de Jericó agora ela se torna uma cidade
destruída, porque ela recebeu a carga de maldição de um homem de Deus. E aí, se a gente olha para o cenário aí fora, e a gente vê desigualdade, injustiça, corrupção, engano, lascívia, imoralidade, prostituição, adultério, droga, violência, todo esse cenário, tudo isso acontece porque existe uma desordem que funciona mais do que a ordem que Deus estabeleceu. Então todo trabalho missionário, evangelístico, qualquer coisa que for, que a igreja opera, só opera para resolver a consequência de maldição que está sobre a terra. E que também pode ser comparada com um dos aspectos do juízo de Deus. Então existem 4 aspectos de juízo de Deus ao longo das Escrituras. A gente vai ver a guerra, a gente vai ver a fome, a gente vai ver os desastres naturais e a gente vai ver as doenças. Então a gente vai ver vários momentos ali nas Escrituras que o homem peca contra Deus e Deus diz, então enviarei para você as enfermidades. Vou enviar agora para você a espada. Os seus jovens serão exterminados. Vão ter o sangue derramado. Vocês serão feridos com praga. Eu vou mandar os gafanhotos consumir o fruto da terra e vocês padecerão fome. O porquê isso acontece? Então todo o cenário que a gente encontra aí fora é consequência do pecado do homem. E tudo aquilo que a igreja desenvolve como resposta de Deus para o mundo é trabalhar na restauração dessa ordem. Mas esse texto aqui que a gente está observando, ele está dizendo que a ordem de um lugar amaldiçoado foi restaurada por causa do sal. Pelo amor de Deus. Está dando para entender isso, gente? Amém. Por isso que você não tem uma iniciativa, você é a iniciativa. Por isso que você não tem um projeto, você é o projeto. Vamos avançar, gente, do slide, por favor? E aí a gente vai pensar um pouquinho nisso aqui. Por que missões urbanas? Vamos entender que missões urbanas é qualquer tipo de trabalho, de atividade que nós, enquanto igreja, precisamos executar para trabalhar na diversidade de um público, trazendo para eles clareza do plano de salvação que Deus manifestou na terra através de Jesus Cristo. Então, o que é a evangelização? Nada mais do que apresentar para as pessoas, os perdidos, aqueles que não conhecem a Deus, que Deus tem um plano para livrar ele do inferno. E quando você fala sobre isso, muda. Porque o que a gente sabe muito sobre o evangelismo, Jesus te ama, que é maravilhoso, que impacta também. Estava saindo do mercado, voltando do trabalho, passei pelo Atacarejo lá no caminho de areia, e aí quando eu saí, porque eu vou orando em língua, eu sou doido, viu, gente? Quem me conhece sabe, eu vou assistir na rua. E aí eu saí, e aí veio no meu coração, diga para ela que eu a amo. E aí tinha uma senhora sentada na praça, uma senhora idosa. Eu falei, boa tarde, minha flor, Jesus te ama. Ela, meu filho, amém. Eu estava aqui falando no meu coração com Deus, que se Ele me amasse mesmo, era para Ele falar isso comigo hoje. Algo bem simples, né? Mas aí você vai perceber que qualquer tipo de objetividade que precisa haver no trabalho da evangelização é a partir do plano da salvação. Então tem muita gente que evangeliza, mas não sabe nem o que é o plano da salvação. Tem muita gente que sai para fazer missões urbanas, mas que não faz discípulo. E a ordem é inversa. Há momentos nenhum na Bíblia você vai ver Jesus dizendo para a igreja, vão por todo mundo e façam missões em todas as nações. Isso não existe. Isso é uma ideia que foi criada, que foi absorvida pela igreja e por homens de Deus que desenvolvem essas iniciativas mais evangelizadoras, vamos dizer assim. Mas o pior do que isso é que a gente quer fazer
missão sem entender que a ordem de Deus é fazer discípulo, também sem entender que precisamos diariamente nos tornar discípulos. E aí, quando a gente observa isso, muda tudo. Por que muda tudo? Porque não é mais sobre você cumprir uma agenda, entendeu? De você ir para a rua, evangelizar a prostituta, acolher o órfão, amparar a viúva, fazer qualquer uma dessas coisas. Não, mas é você ser uma palavra encarnada. E é por isso que os homens da cidade olharam para Eliseu e apresentaram para Eliseu a necessidade que a cidade tinha. O cara estava lá, caminhando com Elias, em tudo que é lugar. Ele primeiro foi para Betel. Sabe o que Betel representa? A porta dos céus, a casa de Deus. Então vamos pensar que Elias levou Eliseu para dar uma passadinha pela porta dos céus. Obrigada. E aí, depois que eles saem de lá, eles vão para Jericó. Sabe qual significa Jericó? Perfume, aroma. Antes da maldição de Josué, Jericó era chamada Cidade das Palmeiras, onde várias essências aromáticas eram produzidas. E a cidade, ela perdeu essa característica por causa do peso de uma maldição. Por causa de um império idólatra que estava lá, que era como se fosse o empecilho do avanço do povo de Deus. Por isso que eles foram destruídos. E a cidade foi amaldiçoada. Mas antes dela ser amaldiçoada, ela se chamava Cidade das Palmeiras, quer dizer, cidade perfumada, aroma, essência. E Elias leva Eliseu para dar uma passada lá também. E depois eles vão para o Rio Jordão, que é o lugar da virada de chave, é a nova estação. Então, para todos aqueles que derem uma passadinha na porta do céu, eles vão viver um novo tempo da parte de Deus. Sabe por quê? Porque eles vão sair de lá carregados do perfume, do aroma da presença. E aqueles que sentirem desse aroma, eles vão chegar até você e falar: rapaz, tem uma família ali, cara, que está padecendo uma necessidade e não sei o quê. Quando eles precisarem de qualquer coisa, eles vão procurar você. Não porque você é bom, não porque você tem capacidade, tem potencial e sabe fazer, mas porque Cristo em vós é a esperança da glória. Para quê? Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em você precisa ser a esperança na vida de alguém. E se você não se levanta e assumir essa responsabilidade, você ainda não entendeu nem o que é o Evangelho. O Evangelho tem mais a ver com você dar do que você receber. Por isso que essa atividade não é uma atividade para os evangelistas, não. É para a igreja. Porque assim como a igreja profética é pastoral, ela também é evangelista. E aí, esse contexto aí de missões urbanas, existem vários objetivos para isso. Mas eu separei ali 5 tipos de objetivos para a gente entender. Um deles eu já falei, que é a prática da evangelização. Então, quando você, no sentido de cidade, desenvolve alguma prática, algum comportamento no qual você compartilha com outras pessoas o plano de salvação de Deus para livrar a vida dela do inferno, você está cumprindo aquilo que teologicamente a gente chama de missões urbanas. Porque esse termo não é bíblico, viu, gente? É um termo teológico. Ali depois a gente tem a proposta do discipulado. Tem gente que trabalha com o impacto evangelístico imediato. Mas entenda, qualquer tipo de ênfase ministerial que você desenvolver, você precisa ter um coração pastoral. Se você não tiver um coração pastoral, você vai ficar ganhando muita gente, não vai consolidar essas pessoas e elas vão se perder no meio do caminho. Então tem muita gente que é bom em ir para a rua e fazer o evangelismo imediato, impactar pessoas, e isso é muito bom, mas existe muita dificuldade na continuação dessa evangelização que a gente pode considerar como a prática do discipulado, do ensino, do pastoreio, do acompanhamento. E o porquê a gente falha nisso? Porque a gente não quer morrer. Então nosso pastor Salvo, ele falou muito bem aqui.
Todo chamado de Jesus, gente, pra gente não é pra viver não, velho. A gente só vai viver se a gente morrer primeiro. E a gente precisa entender que isso é tão sério que muita gente que a gente já evangelizou, elas só não se consolidaram porque a gente não abriu a nossa casa para receber essas pessoas. Eu gosto de falar disso em tudo que é canto. O Gladson e Márcio, que também são irmãos, amigos, pastoreiam meu coração, caminham comigo já há 7, 8 anos por aí, se não for mais. Inclusive eles mudaram muito. Na época que eu conheço o Gladys, ele tinha até cabelo, agora não tá. A gente já viveu muita coisa juntos. Eu trabalhar e aí dormir, e aí de repente, 1h da manhã, a pessoa bater lá em casa. Não sei quem tá possesso. E aí você acordar cansado, porque você já tinha feito hora extra no trabalho, vai lá expulsar um demônio, passar a madrugada toda na labuta. Quem é que quer uma vida dessa, rapaz? Sabe por que a gente não quer uma vida dessa? Porque, infelizmente, nossas mentes e nossos corações são completamente enganosos. A gente acha que a vontade de Deus é benefício para nós o tempo todo. Venha, venha, me dê. Vai, Espírito de sanguessuga. A cruz de Cristo é a resposta. Nós precisamos ser arrebatados pelo amor do Senhor e dar a nossa vida a Ele como resposta no altar do sacrifício. Use tudo que eu tenho, use minha vida, use meu dinheiro, use minhas roupas. A igreja ela só vai amadurecer quando ela tomar essa responsabilidade. Evangelizar é muito fácil, né? Sair na rua e evangelizar é muito fácil. Mas cuidar desse que você está ali compartilhando o plano de salvação é o que é difícil, porque isso vai custar seu recurso, seu sono, a sua privacidade, o seu conforto. E ninguém quer isso. Então a gente vive se enganando, dizendo: Deus, me usa, me levanta para as nações. Mas aí quando você vê o perturbado, endemoniado, que precisa conhecer a Deus a partir de um coração que ama, você não quer amar, porque isso vai custar a qualidade da sua vida. Que qualidade, hipócrita? Vive se enganando, rapaz. Só, meu Deus. Então por que evangelizar a cidade? O porquê evangelizar a cidade? O porquê fazer missões urbanas? O tempo passa muito rápido, gente. Eu fico. Era para a gente conversar pelo menos umas 2 horas. Mas eu espero, meu pastor Salvastrani, que ano que vem aquele negócio aconteça. Na escola de evangelismo, né? Vai ser muito bom. Enfim, a gente precisa evangelizar a cidade por amor a Deus. Eu coloquei ali 8 pontos. Eu vou depois compartilhar esse material para a gente ter de registro. Mas ali tem algumas coisas interessantes. A gente precisa evangelizar a cidade porque é uma ordem para a igreja. A gente precisa evangelizar a cidade porque toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. A gente precisa evangelizar a cidade porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. A gente precisa evangelizar a cidade porque a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa salvar, libertar, restaurar. A gente precisa evangelizar a cidade por causa do aperfeiçoamento dos santos, como a gente falou. Porque também nós precisamos amar aos outros. O apóstolo João, ele disse lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16, nisso nós conhecemos do amor. Cristo deu a vida por todos e nós precisamos dar a vida um pelos. Se a gente não entender que a nossa vida, ela precisa ser gasta para o louvor da glória de Deus, a gente não entendeu o que é o evangelho. A gente precisa evangelizar a cidade porque nós somos filhos de Deus. Porque Cristo vem como seu rei. E a gente precisa fazer igual Natanael. Rapaz, venha e veja. Eu encontrei um cara, eu encontrei um homem. Se você não se adaptar ao padrão desse rei, você vai ser colocado lá no purgatório.
Eu acho que a gente precisa rever nossos métodos de evangelização. Porque se a gente fala e conscientiza as pessoas sobre o inferno, sobre elas vai ter mais temor do que desprezo com Cristo. E a gente está falando de uma cidade, porque nós estamos em uma cidade que é uma das maiores, com um número de cristãos gigantesco, mas que quando você sai na rua hoje, o contexto é muito diferente. Você vai falar para Jesus, de Jesus para uma pessoa, a pessoa não quer mais ouvir, ela não quer mais te dar atenção, ela despreza. Agora imagine se você ficar em sua casa, orando e jejuando dias e dias e dias, e se enchendo das escrituras, e você sair tão carregado da presença de Deus, que quando você vê um doente, você vai ministrar sobre ele, você vai curar ele, e aqueles que testemunharem, eles não vão mais conseguir se defender, porque um filho de Deus encarnou a identidade de filho de Deus, e agora ele consegue manifestar isso para o mundo. Eu acho que não é mais tempo de brincar. Pode avançar, gente? Jesus disse, João 5, eu não vou ler o texto porque vai tomar muito tempo, mas quantos são filhos de Deus aí? Jesus disse na João 5 que o Filho de Deus faz o que vê o Pai fazer. O filho faz o que vê o pai fazer, porque o pai está trabalhando até agora. Mas se o pai está trabalhando e o filho faz o que vê ele fazer, o que é de fato que o pai está fazendo então? A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E nós recebemos o ministério da reconciliação. Então, se qualquer coisa que você faz é para você ficar em evidência, ter influência, ficar conhecido, postar lá no Instagram, na rede social que você está fazendo XYZ. Pô, rapaz, pare com isso. Se compreenda. O objetivo de qualquer atividade que realizarmos precisa ser reconciliar o perdido com Cristo, para que ele não receba o juízo do vindouro. Isso é a base do nosso serviço. E por conta dessa consciência, qualquer atividade é amor a Deus, é oferta a Deus, é culto a Deus. Pode começar? Enfim, Salmos 89:14 diz que justiça e direito são as bases do seu trono, ó Deus. Verdade e equidade precedem a sua chegada. Então, antes de Deus ele se manifestar, ele vai erguer a verdade. Ele vai eu não sei falar direito, aplainar todas as coisas, ele vai nivelar todas as coisas, porque o cetro do Senhor é um cetro de equidade. E aí, quando justiça, direito, verdade e equidade se relacionam, eles vão promover ali ordem, equilíbrio e harmonia. E a resposta de ordem, equilíbrio e harmonia vai ser a Shalom. O que é Shalom que a gente conhece? A paz. Só que, claramente, gente, vamos falar aqui abertamente. No nosso meio existe mais justiça ou injustiça? Justiça. Existe mais direito ou corrupção? Mais engano ou verdade? Mais equidade ou desigualdade? Então o trono de Deus não está sobre nós, não é? Porque Salmo 89 diz que esses são os pilares do trono de Deus. E se o que existe no nosso meio, oposição, essas coisas, quem está governando sobre nós então? Meu Deus, fiquei doido agora. Aí o bicho pegou, né? Essa é a dinâmica do trono, gente. O trono de Deus ele está em movimento constante. Ele é estabelecido para sempre. É um trono inabalável, é um reino inabalável. Mas esses aqui são aspectos da manifestação do trono de Deus. Só que, ao invés da paz ser estabelecida, porque inclusive a nova Jerusalém que descerá dos céus fala sobre um reino de paz e de justiça ser estabelecida no nosso meio, o que existe é devastação, é rebelião, é o contrário. Então, se qualquer iniciativa que você está desenvolvendo, ela não sustenta esses pilares, não funciona a partir desses pilares, talvez você esteja trabalhando errado.
Ou talvez a influência que está operando com você é outra. Eu queria me aprofundar mais nisso aqui, mas não vou fazer porque sexta-feira dos irmãos. Vamos avançar, gente? Olha isso. Tem um celular tocando aí. Olha o que Isaías 59, versículo 14 e 15 diz. Prestem atenção que isso aqui é sério. Versículo 14 diz, ó, pelo que o juízo, vamos lá, o juízo, vamos lá, o juízo, o que é retroceder? Ao invés de estar recuando, voltando, pelo que o juízo retrocedeu, e a justiça, porque a verdade e a equidade não pode entrar. Olha o que Isaías está dizendo. O juízo retrocedeu da cidade. Por quê? Porque a justiça se colocou de longe. Mas o porquê o juízo retrocedeu e a justiça se pôs de longe? Porque a verdade está tropeçando pelas ruas. Ei! A verdade está caída pelas ruas da cidade. E o Senhor precisa daqueles que vão levantar a verdade, escancarar ela. Porque quando vocês, nós, a igreja do Senhor, se levantar para levantar a verdade, sustentar a verdade que está caída, que está cambaleando nas ruas, a justiça e o direito vão ser estabelecidos. E a equidade, ela vai entrar. Você sabe o que significa? Que quando nós, como igreja, nos levantarmos para sustentar a verdade que está caída, os pilares do trono de Deus, eles serão manifestos, eles serão apresentados aonde quer que nós estivermos. Pode passar para encerrar a minha oportunidade. A gente viu ali que Eliseu, ele recebeu a comunicação sobre a necessidade que a cidade tinha. Os homens disseram, essa cidade é boa, ela é agradável à vista, mas ela é improdutiva, porque as águas são amargas. E Eliseu disse o quê? Pegue um prato, coloque sal, me dê. E aí ele vai às nascentes das águas e joga o sal lá. E aí ele profetiza, assim diz o Senhor, curarei essas águas, portanto não haverá mais morte nem esterilidade. Então, se Eliseu ele resolveu um problema de calamidade de uma cidade com o sal, quem é o sal? Quem é o sal? Quem é o sal? Quem é o sal? Diga eu. Você é o sal, irmão, que Deus deseja usar para restaurar os lugares que estão devastados. Você é o sal que Deus deseja usar para trazer ordem, equilíbrio e harmonia nos lugares que estão devastados, sobre a vida daqueles que estão em opressão. Se você não entender isso, você não entendeu o Evangelho. Por isso eu quero que nessa tarde você faça um voto com Deus. Levante aí sua mão direita, mais alto, e diga assim: eu me comprometo em ser a resposta de Deus para o mundo. Por mais que isso me custe tudo, por mais que eu não tenha descanso, por mais que o meu recurso seja gasto, que a minha privacidade não exista, que a minha casa seja o meio pelo qual as pessoas conhecerão a Deus. Por isso, eu faço um voto de responsabilidade com o Evangelho, para ser a palavra de Deus encarnada ao mundo. Amém, gente? Tempo esgotado. Não vou orar,
mas Jesus tirou foto da sua mão levantada, viu? E isso vai perseguir você até o fim de sua vida, cara. Bem pouco, como dizia a manhã. Com Jesus o buraco é mais embaixo, viu? Somos responsáveis, irmãos. Muitos de nós cantamos essas coisas, oramos essas coisas, desejamos que Cristo venha, mas Ele disse que Ele vem quando esse Evangelho do Reino